Pessoal, boa noite aí. Estamos então começando a nossa quinta aula do curso de Engenharia Mecânica, né? Fundição e soldagem. Estamos aí Deixa eu só ver se eu botei o slide aqui para vocês. Acho que eu botei, né? Tá aqui. Estamos no meio do processo, né? É isso aqui? Só estou conferindo se é isso, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Então estamos aí no nosso meio da disciplina, né? Galera já dando boa noite. Tem muita gente para eu falar um nome hoje aqui, então boa noite a todos vocês, né? O Davi já me lembrou aqui, ó, fazer uma recapitulação, né, dos fornos que a gente viu na aula passada, tá? Então a gente pode começar a nossa aula falando sobre isso, já que o conteúdo dessa aula de hoje não é tão grande, aí, talvez não tome os nossos 50 minutos de aula, então dá para a gente fazer essa recapitulação, né? Deixa só eu colocar aqui, deixa eu ver aqui onde que está meu computador, e meu Deus do céu, estou precisando voltar a usar óculos. Desesumar, 25, fundição e soldagem, slides, aula 4, né? Vamos ver se carrega aqui também. Eu vi lá também, a professora Anaísa falou da atividade de estudo 1, né, que já está para se encerrar. Vi que vários de vocês já assistiram ali a aula da atividade 1 e do mapa, né, que eu deixei para vocês aqui. Deixa eu ver quantos alunos que já passaram ali pelo nosso vídeo, ó. Atividade de estudo 1, fundição e soldagem, ó, 91 visualizações, né, teve 11 gosteis e 1 não gostei. Não posso agradar todo mundo, né? E no mapa aqui nós já tivemos também 73 visualizações aí da nossa aula. Maravilha, galera. Então, continuem assim, assistindo o conteúdo, né, que a gente faz aí com carinho para aumentar o aprendizado de vocês, tá? Bom, recapitulando aqui a pedido do David ou Davi, né? Bom, o Santos, mais fácil do que errar o nome. Vamos retomar aqui o conhecimento da aula passada, que nós falamos dos tipos de fornos. Então, basicamente, Davi, nós temos dois grandes grupos, né, de fornos a combustível e fornos elétricos, certo? Então, eu vou dando uma avançada aqui, que isso aqui é o negócio da aula passada, tá? Então, nós temos aqui, a princípio, o forno de cadinho, né? O forno de cadinho, vocês devem se lembrar aí que o material que eu quero ocorrer a fusão, eu coloco ele dentro de um reservatório, que nós chamamos de cadinho, e ele é aquecido por meio de uma combustão externa, né, do lado de fora desse cadinho, que vai... É como se você botasse a panela lá em cima do seu fogão e bota o fogo embaixo ali, que vai esquentar e derreter o material que está dentro do cadinho, certo? E lembrar que no forno a cadinho, a origem do calor vem de uma fonte de combustível, da queima de um combustível, né? Aí a gente falou também do forno cubilot, né? A diferença do forno cubilot é que nesse caso aqui, cadê o desenho dele? Ele é como se fosse um mini alto-forno, né? Alto-forno é aquele cara gigantão. O forno cubilot, ele é um pouco menor, mas é um tamanho colossal comparado aí a um forno de cadinho também, porque a gente tem estruturas de 10 a 15 metros de altura, né? E o aquecimento dele, você vai colocar a carga metálica dentro do material, dentro do reservatório ali, e o aquecimento se dá junto com a carga metálica. Então, o fogo, né, vamos por assim dizer, ele vai ser colocado junto com a carga metálica e tudo aquilo vai se derreter. Então, em vez de eu colocar igual como se você pegasse a panela da sua cozinha ali, em vez de você botar na boca do fogão, você vai colocar o fogo dentro da panela junto com o que você está cozinhando ali até derreter tudo, né? Então é ideal aí para fabricação de ferro fundido, etc., porque o coque, que é o carvão mineral que a gente utiliza para realizar a queima, ele vai auxiliar na composição de carbono da nossa liga, né?
Depois a gente viu também os fornos a arco elétrico, tá? São aí diferente do uso do combustível como matéria-prima, né? A gente tem então o aquecimento devido a uma descarga elétrica, né? Uma diferença de potencial ali entre os eletrodos que vai fazer a condução de uma corrente elétrica, tá? Então a gente tem o forno a arco elétrico direto, onde os eletrodos entram em contato com a carga metálica, geralmente 3 eletrodos, né? Eletrodos parrudos ali, e vai fazer o derretimento do material. Então também não tem fogo por fora, né? O fogo é dentro da carga metálica e esse fogo, essa chama ali, esse calor, ele é gerado por meio da corrente, da passagem de corrente elétrica ali por toda aquela carga metálica, né, causando lá o efeito Joule, etc. Tudo aquilo que a gente já viu aí em fundamentos da eletricidade, por exemplo, tá? Ele é muito utilizado nas aciarias, né? Então, produção e reciclagem de aço, né, para sua composição, e também são escalas muito grandes aí do reservatório dele, né? De onde nós colocamos a carga metálica, vai trabalhar aí de 15, 20 toneladas de material por cada receita, por cada batelada aí de produção, tá? Aí a gente tem também forno com arco indireto, né, que foi falado. Essa resistência não funde, Davi, porque ela é feita de um material, geralmente são feitas de uma liga específica de carbono, né, e o ponto de fusão dele é muito superior ali ao ponto de fusão do aço, né, também é utilizado tungstênio na sua composição. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu por curiosidade, né? A gente já viu em outras aulas que o ponto de fusão do aço, né? Vamos botar aqui, ponto de fusão do aço, ó, entre 1370 e 1510, certo? Agora, se eu pegar o ponto de fusão do tungstênio, que é um outro metal, o ponto de fusão dele sobe para 3.422, é quase que o dobro da temperatura, né? Então, esse é um tipo de material que a gente usa aí para poder trabalhar na fundição de aço, né? Do mesmo jeito que se eu estivesse fundindo alumínio, eu poderia colocar um eletrodo de aço ali, porque o alumínio ele vai derreter nos seus 600, 700 graus, né? Vamos ver aqui, ó, alumínio. Eu sempre esqueço esses negócios de cabeça. 30 anos que eu trabalho com isso, ó, 660 graus. E acabo sempre esquecendo de cabeça, né? Por isso que a gente acaba consultando aqui no meio da aula. Mas, então, a gente tem sempre um material com ponto de fusão mais alto, tá? O forno por arco indireto, então os eletrodos eles ficam indiretamente, eles não vão ficar ali em contato direto com a carga metálica, mas eles ficam de forma indireta ali dentro do forno, né? Mas fazendo então o aquecimento e o mesmo processo, aquecimento, efeito Joule e tal. Quando a gente for falar de solda, vocês vão ver que, pô, mas é um eletrodo também e tal, é a mesma coisa, né? O mesmo princípio, né? É a mesma coisa, o mesmo princípio, derreter um material metálico para fazer ele se solidificar, né, e unir com o material base e tal, né? Aí a gente viu o forno à resistência, que eu comentei com vocês que eu ia ver se eu gravava um vídeo, né, de um forno à resistência que a gente tem lá no laboratório, mas ele estava desligado, então eu não gravei nada ali dessa semana. Vou ver se eu consigo ligar ele e tal, porque a gente usa esse forno na parte de metalografia, né, que não é a minha área específica de trabalho. Conheço os princípios de metalografia e tal, mas não para ser um tutor ali, um professor da área de metalografia. Então, eu não tenho tanto acesso assim a todos os instrumentos que tem lá, mas já estou tentando armar alguma coisa ali para passar para vocês, né? Então, forno à resistência, muito parecido aí com um forno elétrico de casa, né? Um forninho de casa ali, só que o aquecimento dele, em vez de ser por gás, vai ser uma resistência, são resistências elétricas, né? Esse aqui, eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui a imagem, não, eu cheguei a mostrar uma imagem, tipo aquela que fica imersa, é parecido, Silvio, quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui,
forno a resistência para têmpera de material. Vou ver se eu acho uma imagem bem da hora para passar para vocês. Aqui, ó, aqui tem umas imagens legais. Professora Anaísa, se você puder jogar, ou já jogou? Não. Joga para mim ali, ó. Aqui está o meu nome, a outra tela. Isso, ó. Aqui estamos no Google Imagens, né? Isso aqui é um forno igual que a gente tem lá. Puta, pequena essa imagem, mas aqui dá maior. Pequena também. Mas estão vendo as resistências ali dentro na parede? É todo feito de um material refratário, né? Geralmente a gente usa lã de rocha, etc. E aqui dentro um material de uns tijolinhos brancos para colocar, para manter o calor, né? Aqui, ó, aqui dá para ver legal as resistências, ó. Isso aqui são várias resistências em espirais, certo? Que vão ser utilizadas ali para aquecer. Elas vão ficar incandescentes, ó, ficam avermelhadas, né? E esse aqui é de um forno elétrico de casa, né? Então você vai ter uma resistência aqui no mesmo princípio, para gerar o aquecimento, né? Só que geralmente os fornos industriais ele tem as resistências em espirais, tá? Em alguns lugares você pode achar resistência aletada, etc. Eu tenho uma resistência, mas está guardado. Na verdade, foi uma máquina que eu fiz com os meninos ali, que foi uma estufa, né, para filamento de impressão 3D. A gente colocou uma resistência aletada. Desmontar ela, tem que pegar a escada ali para tirar do lugar. E dá para mostrar para vocês como que é mostra agora também, né? Pelo amor de Deus. Resistência aletada. É uma resistência desse tipo aqui também, tá vendo? Resistência tubular com aletas ali para dissipação. Você bota um ventilador aqui para dissipar aí o calor dela, né? Então, isso é uma resistência elétrica. E, por fim, a gente acabou vendo também, né? Pode voltar no slide lá, por favor, professor. A gente acabou vendo o sistema de indução, né? Que é o forno a indução. Então, ele também vai trabalhar com princípio elétrico, agora sem contato da peça com a resistência, com o arco, etc. Não abre arco elétrico nem nada, né? E aí coloca a peça por dentro. Mostrei para vocês alguns vídeos ali no Instagram, né? Os history, sei lá o nome daquele negócio. Mas aí a gente pode ver ali, muito voltado para têmpera, né? Mas a gente pode usar também para o aquecimento de fusão de material, tá? Então, basicamente era isso, né? Para quem chegou agora aí, o Davi pediu para fazer uma recapitulação. Ele tinha pedido lá no fim da aula passada, né? Para fazer uma recapitulação ali dos fornos. E aí eu estou fazendo agora aqui nesses 15 primeiros minutos de aula. Então, acho que deu para dar uma relembrada aí. Vamos então partir para a nossa aula 5 de fato, né? Deixa eu tirar essa daqui para não atrapalhar mais as nossas mudanças, isso, processos de fundição. Então, galera, hoje a gente entra em si no processo de fundição. Até agora a gente viu como surgiu, o que acontece com a estrutura do material, a gente viu os fornos ali, estou perdendo alguma coisa de alguma... vimos os tipos de ligas de materiais, depois a gente viu como que funciona a solidificação estrutural do material, aula passada, os fornos utilizados para fazer o aquecimento, e hoje a gente vai ver, então, os processos de fundição em si, tá? São poucos que a gente vai trabalhar aí, não existe uma diferença, são 300 processos diferentes de fundição. Não, o princípio básico são entre 3 e 4 ali que a gente tem, que é o processo de areia verde, o mais comum, o processo de cera perdida, e o processo de molde permanente. Esses três vão englobar aí 99% da produção de peças fundidas que nós temos no mundo, tá? Então a gente vai conhecer os principais processos de fundição, as principais características de cada processo e entender ali vantagens e desvantagens de cada um desses processos, tá? Uma aula bem dinâmica, acho que está bem de encontro com o que vocês precisam também de orientação. Atividade 1, né? Eu ia falar, não lembro se era atividade 1 ou mapa, porque já faz um tempo que eu montei esse material aí, foi antes de começar a aula de vocês, né? Então, para atividade 1, vai auxiliar muito para vocês aí conhecer. Mas eu já entreguei a atividade. Que bom, quer dizer que você já estudou esses princípios aí antes dessa aula, né? Porque tudo isso aqui está no livro de vocês, está no vídeo lá no YouTube que eu fiz para auxiliá-los, né? E aqui a gente vai
aprofundar também, tá? Então, fundição é o processo de obtenção de peças através da solidificação de um metal ou uma liga metálica que vai estar no estado líquido dentro de um molde, né? Então, vou ter um molde, vou vazar um metal ali, uma liga metálica, e ela vai se solidificar. Pronto, fiz a fundição. Bastante simples, né? Por que a gente trabalha com a fundição, né? As principais vantagens que a gente tem ao se trabalhar com fundição, independente do processo, porque eu posso criar peças com geometria extremamente complexas e detalhadas, né? Que se eu fizer um outro processo vai ser aí um tempo muito demorado para se fazer, ou vai dar muito trabalho, ou simplesmente é inviável de se fazer, né? Então, por exemplo, quero fazer um bloco de motor, quero fazer uma roda de liga leve, né? Eu posso fazer ela, ambos os casos, eu posso fazer fundido, tá? Então, se vai ser fundição de aço, de ferro fundido ou de alumínio, vai depender aí da característica do material. Mas você vai falar, mas eu posso fazer usinado. Posso fazer também. Posso fazer na impressão 3D, liga metálica? Posso fazer também, mas cada um vai ter uma característica. Agora eu tenho que produzir 1000 blocos de motor em uma semana, você só vai conseguir fazer fundido, porque se você fizer usinado, você vai levar aí 30, 40 horas de usinagem e perda de material gigante em remoção de cavaco ali para obter o mesmo material. Pô, mas lá na McLaren os caras fazem o bloco de motor usinado, maravilha. Só que qual que é a produção na McLaren, né? Eles têm uma equipe de Fórmula 1, eu não lembro mais, foi muitos anos que eu não assisto Fórmula 1, mas eles devem ter o quê? 40 motores que eles vão fabricar no ano, né? Então a quantidade é muito mais baixa, permite isso, testar processos e projetos diferentes, certo? É quase que uma prototipagem, né? A mesma coisa vale para impressão 3D. Outro dia eu estava orientando sei lá quem, alguém que estava lá numa comunidade de impressora 3D e falando, pô, eu tô querendo comprar uma impressora 3D para fabricar peças para fabricar bijuteria, não é bijuteria, brinde para as pessoas, não sei o que e tal, né? E aí a gente está falando, cara, tem que ser um negócio, um nicho muito focado, uma peça muito específica ali, algo muito exclusivo, porque é muito demorado para se fazer uma impressão 3D. Por exemplo, aqui eu tenho duas impressoras ali, né? Travando esse cabo aqui, peraí, aí, destravou. Aqui a gente tem uma impressora 3D, ó, você vê, a mesa dela tem um palmo aqui, 200 milímetros um quadrado de 200 milímetros. Eu vou começar a imprimir umas peças aqui para dar de brinde para a galera no fim de semana ali. Eu vou colocar hoje e vou começar direto. Vai acabar a aula, eu vou soltar a impressão. Era para ter soltado antes, mas minha esposa estava usando o estúdio aqui e acabei não vindo atrapalhar ela. Eu vou produzir de hoje até sexta, até quinta-feira, umas 60 peças muito pequenininhas, que vai ser uns chaveirinhos assim, sabe? Então, pô, eu quero dar 1000 peças de brinde para levar no congresso. Cara, você vai trabalhar aí 4 semanas, 24/7 direto para ficar produzindo. Se eu fizesse injetado, se fizesse fundido, né, um pecinho de fundido, em 3, 4 dias você cumpre o seu lote. Então é um processo que demora muito, sabe? Então, posso fazer peças complexas? Peças extremamente complexas eu posso fazer por esse processo, igual a fundição, mas demora demais e o custo ainda é muito alto, né? Se você comparar o custo de o custo de uma peça fundida e a mesma peça usinada, a usinada é muito mais caro, muito mais tecnologia agregada no processo, muito mais fator intelectual usado ali para produção, que vai elevar o custo, né? Então, por que eu vou fundir? Quando eu quero uma escala grande e o custo mais baixo, certo? Então, a fundição ela traz para isso. Então, produção em massa, ideal para fabricação de grandes volumes de peça e com custo unitário reduzido, né? E não só grandes quantidades, mas também grandes peças, né? Você vai fazer aí peças muito grandes e muito complexas, você pode fazer pelo processo de fundição. Se você pegar, eu tinha, não sei onde está, mas eu tinha tirado umas fotos lá, eu estava na Expomaf, né, no começo do mês ali, e no mês passado, né, segunda semana ali do mês passado, dia 10, e lá
tinha um pessoal uma fábrica de Sorocaba, não vou me lembrar o nome agora de cabeça, mas eles fabricam centros de usinagem. E eles estavam com uma máquina toda descarenada, né? Era um centro de usinagem trabalhando. Eu fiz vídeo lá, postei no meu Instagram ali, no Plínio Explica, e tinha o mesmo centro de usinagem sem carenagem nenhuma. E toda a estrutura dela é fundida, e a máquina deve ter uns 4 metros de comprimento por 5 de largura. Então, imagina fundir uma peça dessa. Ah, vou usinar uma peça dessa. Imagina a máquina que precisa para usinar. Então, a fundição ela te permite também peças muito grandes ali para se fazer. E peças extremamente complexas, né? Vamos lá. Então, aqui eu já contei para vocês toda a história da fundição lá na aula 1, né? E aí vamos pensar nas etapas. Toda etapa, todo o processo de fundição vai envolver essas etapas aqui. Acabei esquecendo de colocar uma, mas que é a primeira, que é o quê? A fabricação do modelo. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é pegar um modelo que eu quero fundir, né, o modelo da minha peça, e criar ele. Esse sim, eu vou criar usinado, vou criar impresso, vou criar serrado ali, madeira, papel esculpido, sei lá, papel não, madeira, né, gesso, você tem que criar um modelinho para formar o molde. Uma vez que você fez o modelo, você vai ter a preparação do seu molde, depois a preparação do metal que vai, né, a fusão do metal que você vai usar, depois você vai fazer o vazamento, a solidificação, a desmoldagem e o acabamento. Então, todo o processo de fundição vai seguir aí essas etapas, tá? Quando a gente vai preparar o molde, então, o que é o molde? O molde ela é a forma negativa da minha peça, né? Onde o metal líquido ele vai se alojar ali para formar o modelo. Então, a gente começa fazendo a criação das cavidades, tá? Dependendo do processo de fundição, isso é feito de uma forma diferente, tá? Quando eu tenho peças que existem partes que deverão ser ocas, não deverão ser preenchidas com material. Então, vou fazer uma engrenagem e vou deixar ali o furo para ajustar depois, para usinar, para ajustar o eixo nele, né? Eu não preciso fundir ela inteira sólida e depois ter que recortar o furo, ter que usinar o furo. Eu já faço o vazamento dessa engrenagem com um orifício ali, claro, um pouquinho menor, para eu poder abrir ele e chegar no diâmetro que eu quero, né? Então, quando você precisa dessas partes ocas na sua peça, nós precisamos utilizar aí um pedacinho de molde, um pedacinho de molde que nós chamamos de machos, né? Então, os machos, eles são partes que nós colocamos dentro do molde para que na hora que o metal vaze, ele não deixe o metal entrar naquele espaço que ele está, né? Ele vai ocupar um espaço ali que na hora que eu tirar esse molde, esse espaço vai ficar oco, certo? Então, quando eu preciso fazer isso, a gente vai usar aí, fazer o uso de machos, tá? Depois, a gente vai preparar o metal, né? Na hora que eu preparo o meu metal, eu vou aquecer ele em algum daqueles fornos que a gente comentou na aula passada, e depois a gente vai verter ele dentro do molde. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor a questão do molde. Não, vou explicar mais para frente, ali, na hora que falar da areia verde. Então, deixa eu explicar agora aqui, vai falar de areia verde de uma forma e shell modeling de outra. Então, vamos ficar aqui por enquanto. Eu vou aquecer esse metal, beleza? Verto ele, né? Vaso ele dentro do molde, certo? Depois aguardo a mudança de fase do estado líquido para o estado sólido, né? Aí vai acontecer aquele fenômeno de contração. Lembra aí que alguém falou para mim na aula passada, a polenta, né? A polenta vai na panela, na hora que resfria, ela encolhe ali e forma o rechupe, certo? Então, para não acontecer esse problema, a gente utiliza um artifício que nós chamamos de maçalote. O que é o maçalote? O maçalote simplesmente é um pulmãozinho que a gente deixa ali, né? Uma sobra de material que eu vou deixar dentro do meu molde, em cima do meu molde, com metal líquido ali dentro, para que ele mantenha o preenchimento e não falte material para executar aí o processo de fundição, tá?
Então, ó, são reservatórios, né, o papel do maçalote, são reservatórios de metal líquido adicionados ao molde e vão fornecer metal extra para preencher os vazios causados pela contração, evitando, assim, defeitos na peça, né? E aí, agora sim, vamos pensar no primeiro processo de fundição que a gente vai comentar, que é o processo por areia verde, né? Um molde por areia verde, não é que a cor da areia é verde, certo? Mas ele chama-se areia verde por causa do ponto de cura desse material, né? Ele é um processo mais esdrúxulo ali, o mais comum que existe na fundição, o mais fácil de fazer. Vocês podem fazer na casa de vocês aí um experimento de fundição usando areia como se fosse um molde de areia verde, né? Então, a principal característica dele é que ele é muito versátil, é barato e o molde ele vai ser destruído quando eu for retirar a peça. Então a peça vai ficar sólida lá dentro, ela se solidificou. Para eu conseguir tirar essa peça de dentro, não é igual uma forminha de gelo, que eu vou lá dar uma torcidinha ali e tiro e a forminha está fixa. Não, eu tenho que quebrar todo aquele molde de areia, né, feito numa caixinha, eu quebro tudo aquilo e aquele molde vira matéria-prima para outros moldes depois, e aí a minha peça ela sai lá de dentro, tá? Então, areia verde, ela é uma mistura que a gente utiliza aí, areia de sílica, né, que é uma areia mais comum, argila, também chamado de bentonita, né, que é uma argila aglomerante. Então, o que é areia verde? É uma mistura de areia com bentonita, certo? E aí eu vou usar água para poder ativar essa bentonita e alguns aditivos, né, que vão melhorar ali as propriedades dessa areia. Vai ficar mais resistente. Você vai bater ali, relou no molde, ele não vai esfarelar nem nada, né? Ele vai ajudar aí poder aglutinante, vai ajudar no poder de dissipação ou armazenamento de calor, etc. Então, para isso que a gente tem esses aditivos, tá? A composição, ou seja, o fator de mistura que a gente tem entre areia e bentonita, vai garantir a plasticidade, né, para moldar e a resistência para suportar o metal líquido. Imagina lá, você faz um moldezinho bonitinho, tá vazando o metal, o seu molde esborracha e o líquido vai vazar, tudo, você perdeu a peça, né? Então, quando a gente trabalha com a moldagem por areia verde, o primeiro passo é fazer um modelo, tá? Então, você vai criar um modelo em qualquer processo de fabricação, lembrando que esse modelo deve ter dimensões superiores ao produto final, porque vai haver a contração ali do material, isso não tem como mudar, isso é física e a gente não consegue mudar a física. Fiz o modelo, eu vou pegar uma caixa, né, geralmente um quadro de madeira que ele é feito, ou metálico, então vou pegar um processo de grande escala, isso é um quadrinho metálico ali, e nesse quadro metálico vai vir e depositar areia, tá? Vou falar num processo mais artesanal, e numa indústria é a mesma coisa, só que mais automatizado. Então, pega lá um quadrinho de areia, joga umas colheres ali, umas conchas de mistura, compacta ela tem que estar bem compactadazinha, então você faz uma camada, compacta, faz outra camada, compacta, faz outra camada, compacta. Então, você fez uma caixa, geralmente, depende da peça, não tem como falar geralmente esse tamanho, mas você vai fazer ela para que o seu modelo fique metade da altura. Então, deixa eu pegar essa maletinha aqui, ó. Se isso aqui fosse a minha caixa de molde, né? O meu modelo, deixa eu pegar um carrinho que está aqui em cima. O carrinho da Home aqui, isso que eu peguei no stand da Home lá. Ele ficaria, né, enterrado metade da altura aqui dentro da caixa, certo? Então, fiz a parte de baixo dela, o modelinho, pá, coloquei aqui, beleza, deixo ele de lado. Pego outra caixa, né? Coloco areia, compacto, e aí eu modelo ela em cima dessa. Fecho uma sobre a outra, certo? Com o modelo aqui no meio. Então, botei outra caixa aqui, ou é colocado outro quadro aqui em cima, areia,
e vou compactando, né? Mas com o modelo dentro da caixa. Você fala, mas como assim o modelo aqui dentro? Porque eu tenho 2 quadros. Na hora que eu fiz os 2 quadros, eu vou pegar e vou abrir, tiro um de cima do outro. E fico metade aqui e metade aqui. Tiro o modelinho fora, né? Tirei o modelinho fora, vai ficar só a cavidade. Ficou a cavidade de baixo nessa parte, ficou a cavidade de cima nessa outra parte aqui. Agora a gente tem a parte inferior e a parte superior ali do sistema. Esqueci de falar, mas antes de botar o modelo, a gente passa aí um material, um produto para não colar na areia. Realmente talco, né? Você joga um talco ali, passa uma resina, uma vaselina, dependendo da peça, né? Para colocar, sentar bonitinho, beleza. Fez as 2 caixas. Ah, tem partes vazadas. Faço um machinho, pego os machinhos, monto eles ali dentro, né? Fecho a caixa de novo, faço um orifício para para passar o metal derretido ali dentro, né? Para vazar o metal derretido. E um outro orifício para saída dos gases, que você vai colocar metal derretido, vai ter que sair o ar que está ali dentro por algum lugar, né? E aí eu vazo o material, deixo uma sobra aqui em cima, como se fosse um copinho, que vai ser o meu massalote, derramo ele ali dentro, vai preencher, solidificou, e tem uma caixa com uma peça metálica lá dentro. Pego essa caixa, coloco num sistema de industrial, uma vibração, né? Vai colocar numa peneirona que vai ficar vibrando lá, vai vibrando, ele vai rachando todo o molde e ficou a peça ali. Tira aquela peça, vai para o processo de quê? De rebarbação, né? De corte, etc., para tirar, remove os maçalotes. O que eu faço com o maçalote, com galho que ficou, né? Galho é o canal de ligação. Às vezes, ao invés de eu botar um carrinho, eu posso botar 2, um do lado do outro. O metal vaza no meio e espalha e vai caindo ali dos lados. Na hora que você tira as peças, vai estar a união dos dois ali, aqui em cima. Pega essas sobras aí, vai para o forno, derrete de novo. Né? Então, toda rebarba ali, não sei o que, essas pecinhas, vai para o forno. Pega a areia lá de baixo, joga na produção, vai ser utilizada novamente. Tá? Então, o custo de ferramentas aí são muito baratos comparados a outros processos. Né? A gente tem uma ampla gama de metais e tamanhos de peças que podem ser fundidas, desde peças pequenas até peças muito grandes, né? Se você for fazer poucas unidades, também vale a pena. Vamos ver, o Regis falou aqui, trabalhamos com processos de termoformagem, utilizamos moldes de fibra e alumínio, né? O termoformagem, Regis, é aquele que você coloca o material por cima e empurra ele, né, para formar? Só me atualiza se é isso mesmo. Que é tipo para fazer blister de embalagem e tal. Eu acredito que seja isso. Daqui a pouco ele responde. Isso, é isso mesmo, né? Então, sabe, pessoal, aquelas embalagens. Deixa eu ver, não tem nenhuma embalagem aqui, né? Não. Por isso que você vai comprar aí um encartelado, né? Tem que ter o espaço para colocar o produto dentro. Então, essa cartelinha plástica ela é feita pelo termomoldagem. Você faz um molde, coloca uma lâmina ali de polimérica, né? Que vai por cima, esquenta e desce. Às vezes, também conhecido como vacuum forming, né? Vai puxar o vácuo ali, ele vai modelar no formato do molde e fica o produto pronto, tá? Professora Anaís, joga para mim até a outra tela para mim. Chapas de ABS e PP, legal. Deixa eu alternativa jogar separador. Esses vídeos aqui acho que eu mostrei alguns para vocês. Deixa eu só mostrar um outro aqui, ó. Isso aqui é um processo de fundição de areia verde. Tá? Há um modelo, né? Fazendo uma hélice. Os caras lá enchendo aí de areia, vai compactando, né? Claro que isso aqui é uma produção bem arcaica, tá? Fez o modelo. Aqui tá fazendo a parte de cima do molde ali, ó, cavidade, parte de baixo, a parte de cima, derretendo o metal dentro do forno, tirando a coquilha não, cadinho, e aí vai derramando esse material lá dentro, né? Solidificou, tirou aí a peça moldada. O que ele bateu ali era um maçalote, né? Ó, aí vai para os processos de rebarbação, ó, fazendo furo e tal.
Você vê que aqui é uma coisa da Índia, deve ser, né? Fazendo rasgo de chaveta, rebarbação, e tá aí pronta a peça, né? Ver se tem algum outro vídeo menos arcaico, assim. Acho que aqui não vai ter. Esse aqui também é um do engrenagem. Sei que essa galera na Índia trabalha tudo no engenheiro de segurança do trabalho, pira nisso aqui, né? Ó, esse aqui são os machos, estão vendo? Ele vai colocando os machos ali para fazer os dentes da engrenagem, né? Depois vai tirar a tampa aqui e vai ter o material aqui por cima. Olha lá, tirou a tampa. Vamos ver se ele vai colocar um macho no meio para fazer o eixo já ou não. Acho que vai lá. Esse aqui é um macho também, ó. Então colocou esse macho aí. Botou a parte de cima do molde. Aquela côncava, parece uma piscininha ali, é onde ficam os maçalotes, né? Então os maçalotes vão ficar ali em cima, vai vertendo o material, tirou o molde destruído e tal, né? Esses processos, o molde é no chão, então não vibra nem nada. Olha o maçalote ali em cima saindo fora, e aí vai retífica, né? Usinagem para dar acabamento. Tá aí a peça acabada. Acabada não, agora vai fresar, vai planar, né, os dentes aqui e tal. Mas basicamente é isso. Então você vê um processo bastante simples. Quer brincar na sua casa? Faz um moldezinho de argila aí, de lama, né? Pega uma areia, mistura aí, compra um gesso no material de construção, um saquinho de gesso, faz uma misturinha e vaza. Você tem filho em casa aí, alguma coisa? Faz com o seu filho, né? Pega teu filho lá e fala, filho, vamos brincar aqui. Pode jogar no slide para mim, por favor, né? Isso. Fala, vamos brincar, vamos fazer uma peça fundida. Quando eu era criança, eu fiz um dinossauro, né? Minha professora de sei lá que matéria que era, mas ela fez uma fundição com a gente na sala, professora de história, estava falando de fósseis. E aí ela pegou, eu levei um dinossaurinho que eu tinha, coloquei no molde lá, fez um modelo, né? Fiz a cavidade com o dinossauro, depois enchemos de gesso ali, tiramos bem, porra, tinha 96, isso aí, 8 anos de idade, né? Desvantagens do processo de areia verde. Acabamento superficial é muito ruim. Ele vai imprimir o quê? A impressão que está no acabamento da areia. Então, as peças fundidas tendem a ter a superfície sempre rugosa. Por isso que você olha lá uma peça fundida, você olha o acabamento dela, é áspero, é feião, né? Tem que dar um acabamento depois, se precisar. A baixa precisão dimensional, então as tolerâncias alcançadas são mais amplas, exigindo usinagem posteriormente, né? E gera um resíduo grande, que é a areia queimada, que ela tem que ser descartada ou reciclada depois, tá? Onde que a gente utiliza? Componentes automotivos, blocos de motores, coletores, carcaças, rotores de máquina, carcaça de redutor, peça de máquina agrícola, peças industriais, e utilizado em diversos tipos de setores onde a complexidade da forma é mais importante do que o acabamento superficial, tá? A gente tem também o molde permanente, né? O molde permanente é muito parecido com a injeção de plástico, tá? Porque eu vou precisar ter um molde físico e esse molde não é destruído. Então eu vou ter um molde, né, o lado A e o lado B ali, eles vão se fechar, ou vaso o material, ou injeto, trabalha com alumínio injetado, né? Mas injeta ali, ou vaso o metal na sua forma líquida, e solidificou, abro o molde, tiro a peça, tá? Então, a vida útil do molde pode chegar até 100 mil vazamentos, tá? Em contrapartida, né, aqui está falando das vantagens, eu tenho um acabamento superficial mais liso, porque ele vai estampar o que eu gravei no meu molde geralmente é metálico, então eu consigo ter um acabamento muito mais liso. Eu vou ter problemas do próprio processo de fundição em questão de acabamento, né? Porque a fundição ele vai gerar ali aquelas estruturas que a gente viu lá na aula retrasada, tá? Uma precisão dimensional maior do que a areia verde, então tolerâncias são mais estreitas do que fundição em areia. O que é tolerância estreita? Lembra? Tem 5 milímetros aqui, mas pode variar entre 3 milímetros e 7 milímetros, entre 4 milímetros e 8 milímetros. Porra, uma tolerância muito grande, né? Aqui não, essa tolerância cai para 1 milímetro a mais ou a menos, que também é alto, né? Mas eu também consigo ter uma alta taxa de produção e a vantagem de reutilizar o molde muitas vezes, né?
Contrapartida, o molde é caro, tá? O molde é caro porque ele vai se assemelhar um pouco, né? Não é igual, mas um molde de injeção de plástico. Eu tenho um outro problema também, que devido à construção desse molde, né, o material construído, o ponto de fusão não é tão alto igual da areia, né? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Vamos ver. Ponto de fusão do silício. Ó, cadê? Não tem explicação? Não, do silício não. Vamos pegar da areia. O ponto de fusão da areia está dando aqui entre... Está meio errado isso aqui, cara. 1.400? Não. 1.713, né? Eu esperava que fosse mais. Areia, bom, areia verde. Vai trabalhar entre 2.000 graus. O ponto de fusão do molde permanente vai ser menor, né? Vai ser na faixa aí de 1.200, 1.300 graus. Então, isso implica em usar ele para fundir ligas de alumínio, ligas de cobre, ligas de latão, né? Zamac, por exemplo, zinco, estanho, coisas que o ponto de fusão é bem mais baixo, tá? E eu vou ter limitações na geometria e no tamanho das peças, vão ficar ali fixadas em relação ao tipo de molde que eu estou fazendo, tá? A fundição sob pressão, ela vai trabalhar aí o processo de injeção, que é bem parecido com o molde permanente, mas aí eu pressiono a carga dentro do molde, eu forço ela, né? Então aí sim é uma injeção, isso vai garantir para mim uma precisão muito alta para acabamentos, né? O acabamento superficial também fica muito lisa, porque a força da injeção, ela tira aquela questão da gravidade, formação de bolhas, falta de material dentro da peça, né? E é legal porque eu consigo produzir aí peças em grandes quantidades, né? E paredes mais finas. Então, se assemelha muito a uma injeção de plástico, tá? Em contrapartida, é muito alto o custo do molde, mais alto ainda do que o molde permanente, porque você precisa ter refrigeração forçada ali dentro, você precisa ter resistência à pressão, você precisa ter pino extrator, molas, etc. Então acaba sendo, o porta-molde acaba sendo muito caro, né? E aí a gente utiliza para ligas de baixa temperatura, como o alumínio, zinco, manganês, né? Esses que eu havia comentado ali. E por último, a gente tem o processo por cera perdida. O processo por cera perdida ele é bastante interessante, vai trazer uma alta tolerância dimensional, mas ele tem um problema. Eu utilizo ele para peças pequenas, não consigo fazer peças grandes por cera perdida, tá? Ele tem esse nome porque o modelo que eu vou utilizar para fabricar o meu molde, o modelo é feito de cera. Então, eu faço uma cavidadezinha com o formato que eu quero, às vezes de silicone e tal, eu vaso cera derretida ali dentro, eu já tenho uma fundição de cera, né, para fazer uma peça, abro esse molde e tem uma pecinha de cera. Essa pecinha de cera é o meu modelo. Aí eu pego essas pecinhas de cera, pego um tubo de cera também, né, vou pegar uma haste de cera, um diâmetro aí de 2 polegadas, e eu vou colando minhas pecinhas de cera toda em volta dela, vira uma árvore cheia de pecinha colada. Eu vou mostrar um vídeo para vocês verem. Aí, isso é o meu modelo inteiro da produção de várias peças. O que eu vou fazer? Eu pego essa árvore de peças, mergulho numa laminha, né, essa laminha de um material refratário, vou mergulhar ela ali, ela vai formar uma casca em volta da cera, certo? Pego essa árvore embebida ali no material refratário, coloco num forno, emborcado para baixo, e aqueço. Na hora que eu aqueço, a lama ela se aglutina, né? Ela vai curar, e toda a cera dos modelos elas vão se derreter e sair fora do molde. Por isso que chama cera perdida, que a gente faz o modelo de cera, depois eu esquento e derreto, a cera sai de dentro do molde e fica só a cavidade. Aí eu vou lá e derramo meu metal líquido dentro daquela árvore de material refratário agora, né? Depois disso, eu quebro o material refratário e fica as pecinhas, uma árvore de peças, né?
Vou mostrar um vídeo que é bem mais fácil de vocês entenderem. Muda a tela para mim, por favor, professora. Tá aqui, a gente vai partilhar esse separador, legal. Aqui, ó. Então é muito utilizado por ourives, né? Pessoal que faz joias. Tá na cera aqui no moldezinho de silicone, ó. Essa aqui é a peça que ela está fazendo. Já está incrustando aqui um zircônio, né? Porque é um brinco, sei lá, um colar que está fazendo ali, ó. Olha a árvore, tá vendo? Um tubão de cera e vai colando ali as pecinhas em volta. Aqui pulou a etapa que vai no forno para tirar a cera derretida, né? Mas depois vaza e aqui a gente tem a nossa peça pronta já para fazer um colar, que é o colarzinho no pescoço da guria ali, né? Então, esse é um processo de cera perdida. Deixa eu passar de novo aí para vocês verem, rapidinho. Fez os modelos, aí está aperfeiçoando os modelos com as pedras, né? Na cera, que isso vai ficar depois impresso na peça. Está fazendo a árvore de fundição. Aí aqui ele vai pular uma etapa do processo, que é mergulhar essa árvore no material refratário, na lama refratária que a gente chama, cura ela, né, bota no forno. Quando bota no forno, toda essa cera azul aqui, ela se derrete, as pedrinhas ali, elas vão ficar encrostadas no molde refratário, né, elas vão ficar coladas no molde refratário, e aí você vai ter um refratário oco. Aí vai para esse processo aqui, ó. Aqui a gente tem, então, a árvore toda feita de refratário, está protegida ali por um tubo, né, que não está mostrando a árvore inteira. Joga o metal aqui dentro, esse metal com baixo ponto de fusão, depois quebra toda a parte refratária e fica aí as pecinhas prontas. Vai tirando uma a uma, né, esses pescocinhos aqui são os galhos, isso é tudo recortado, vai derreter depois e fica só o pingente ali, ó, separado para vocês. Esse aqui não é muito bom. Aqui, ó. Esse aqui é uma explicação, ó. Fez a árvore de modelo, né? Mergulha no refratário, ó, ficou a camada amarelinha aqui, a camada refratária. Esquentou, botou no forno, no que esquenta, a cera derrete, sai fora, voltou, enche o molde agora com o metal que você quer, solidificou, quebra o molde, sai a parte laranja e fica então a sua árvore de peças, tá? Essa animaçãozinha aqui, ela demonstra para nós o molde permanente, né? Ó, repare aqui que a gente tem um molde em cinza e só o vazamento aqui na cavidade da peça preenchida. Abre o molde e a peça está pronta. Então, ele é bastante simples. Esse aqui é a ilustração do injeção, né, do molde para injeção. Então, vaza o metal líquido aqui numa câmara, essa câmara vai injetar de forma pressurizada dentro da cavidade. Aí a gente tem uma matriz, né, que seria o molde. Isso aqui. Aí ela sai a peça pronta. E por último aqui a construção de um molde de areia verde, tá vendo? Ó, colocou o modelo, compacta a peça. Tira o modelo fora, tem a parte dos duas partes, coloca o macho ali dentro, fechou os dois moldes. Ele já fez aqui a entrada para o maçalote, né? Vazou o metal. Quebra-se o molde quando solidifica, o macho também quebra. E vai a nossa peça pronta. Faz o corte de canais ali, rebarbação, e a peça aí, ela fica pronta, né? Então, pode voltar para mim, né, isso no slide ali. Achei interessante que isso aí está na SIM, tá? A SIM, ela é um site que é o portal SIM, né? O Centro de Informação Metal Mecânica. Depois vocês pesquisem lá, tem muita informação interessante aí para a área mecânica de vocês. Os prós, né? Você tem alta precisão e alto acabamento, a gente está usando para fazer joias, né? Alta complexidade geométrica também. E o custo e o tempo são relativamente baixos, tá? E aí, esse aqui é o mesmo processo, né? Tá dois.
Como escolher o processo ideal? Você vai depender do tipo de metal que você está trabalhando, a complexidade da peça, o acabamento que você quer, qual precisão você precisa, né? E quanto de volume você vai produzir, o custo para isso. A nossa enquete está liberada aí para vocês assistirem, né? Para vocês responderem, perdão. E aí avalia todos esses fatores para poder definir, então, qual que é o seu processo de fabricação. Os defeitos que tem, a gente comentou já na outra aula, e eu coloquei aqui de novo, mas eles estão lá para vocês verem, tá bom? Então, galera, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula, né? Obrigado por assistirem até agora. Se eu não estou enganado, semana que vem a gente entra, então, na parte de soldagem. Agora vocês viram tudo relacionado à fundição, e a aula que vem, então, a gente começa a ver aí os processos de soldagem, beleza? Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até mais.